Fala pessoal, vamos começar agora a nossa live Literatura e Psicanálise. Hoje a gente vai conversar sobre um dos meus livros preferidos. A Jéssica já está por aqui. Deixa eu chamá-la. Oi. Tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Só me diz uma coisa antes. O ruído do meu ar-condicionado tá muito forte ou dá para levar? Senão eu coloco o fone. Não dá nem para ouvir. Eu já vou aproveitar e perguntar se o barulho do meu ventilador aqui está atrapalhando. Para mim não tá, não. Tá, então, maravilha. Eu moro numa cidade muito quente, então eu Mais tenho que Belém? literalmente um ventilador. E eu acho que a gente entra numa briga boa. Hoje fez 37 aqui. É a mesma coisa. Então, então a gente se entende. Exatamente. Eu sei exatamente o que tu passas. É difícil. Nossa, é difícil. Então tá, vamos lá para Vamos a lá. nossa Ótimo. conversa hoje. Tô animado, que é um livro que todos esses livros são muito legais, né? Então, assim, cada livro tem a sua particularidade. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que, dentre pelo menos dessa seleção de todos os livros que a gente escolheu, estava até pensando sobre isso, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu acho que é o único livro que tem um humor, assim, como tônica. Cara, eu pensei exatamente isso antes de entrar. Eu falei, cara, eu nunca. Uma coisa interessante. Há um bom tempo, porque eu só pego livro melancólico, ou bem triste de fato, há um bom tempo eu não dou umas boas gargalhadas com livros. Um bom tempo mesmo. Por isso que eu fiquei assim tão maravilhada quando eu fiz a leitura, que eu não conhecia. Né? Eu não sou, assim, nem minimamente uma leitora de Jorge Amado. Aliás, depois, inclusive, do livro, eu fiquei pensando do porquê que eu não lia Jorge Amado. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o que eu escutava, até mesmo com as adaptações das novelas, né, que foram pegando os livros dele, adaptando. E aí, enfim, eu nunca me voltei para a literatura dele. Mas depois do livro eu falei, eu quero ler tudo que ele escreveu, porque que autor maravilhoso. Não, sensacional. Se já quiser continuar nesse sentido aí, como é que foi a tua experiência com a leitura? Sim, sim. Bom, como eu tô falando, né, eu não conhecia nada do Jorge Amado. Eu ainda nem consigo, na verdade, ter uma clarificação do porquê que eu não tinha pegado nada dele para ler e etc. Mas que bom que foi por este livro aqui, porque ele me deu uma sensação de que eu estava perdendo muito tempo não lendo, enfim, a literatura do Jorge Amado. Porque ele conseguiu reunir para mim, no livro dele, tudo aquilo que eu, enfim, que eu esperaria, o que eu amaria no livro. Ele conseguiu ler, por exemplo, ele conseguiu reunir, por exemplo, bom humor. Ele conseguiu reunir uma escrita, um tipo de estilística muito próprio do autor, né? É isso. Sim. Ele escrevia como se ele tivesse acabado de acordar e começasse a escrever o que ele estava vendo ali no dia dele. E depois que eu fui ler lá no final, que ele escreveu esse livro numa única semana, porque foi um livro encomendado, né? E aí, engraçado, porque eu estava dando semana passada uma palestra sobre justamente, né, a importância da literatura clássica para a formação do psicólogo, e um dos exemplos que eu dei lá em sala de aula para os alunos foi justamente desse livro. Eu falei, eu fiquei completamente envergonhada de perceber, assim, a genialidade de certos autores. Porque o cara escreve um livro desse em uma semana. Eu acho que eu não conseguiria escrever um livro desse em 10 anos. Eu fiquei envergonhada por isso. Porque, e aí entra numa coisa bem interessante, né? E que tem tudo a ver com isso que a gente está iniciando aqui a conversa. É porque o Freud, quando ele escreve um texto chamado O Poeta ou Fantasiar, ele discute que os poetas, eles têm um dom diferenciado para, enfim, para contar histórias, para escrever, enfim, dramas, etc., que
diz respeito justamente a essa especificidade que ele dá um nome lá, em alemão, que é Dichtung, que é basicamente um dom que se tem e que nem todas as pessoas do mundo têm aquele dom específico. E isso é muito interessante porque faz com que a gente faça uma divisão muito técnica de como é que as coisas podem acontecer. Então, por exemplo, alguém que tem um bom repertório cultural, estilístico, de literatura, etc., pode saber escrever bem, pode escrever algumas coisas interessantes, mas talvez não consiga te colocar numa trama, como determinados autores conseguem, justamente por conta que falta essa espécie de dom, que eu acho que é a melhor tradução que a gente pode dar para isso que o Freud chama, né, desses determinados autores. E que faz com que a gente entenda, por exemplo, como existem determinadas histórias que são histórias corriqueiras, banais, ordinárias, né, no sentido de comuns, mas que nas palavras desses autores elas se transformam completamente. Então, como eu disse, né, inclusive para eles, uma morte de uma barata não é mais uma morte de uma barata. É uma discussão sobre a existência, sobre o existencialismo, que é o que a Clarice faz, por exemplo. Sim, né? perfeito. Então, um cara que não aguenta mais a vida de mentiras burguesa, enfim, que ele estava levando, não é mais simplesmente um cara que quer jogar tudo pro alto. Ele transforma e faz é isso, né? Uma novela maravilhosa e gostosa de se ler. Então, por exemplo, se eu conto essa história, eu ia contar de uma maneira extremamente chata. Eu até brinquei, né? Que eu falei, cara, se eu começo a descrever o meu dia como se eu estivesse escrevendo uma literatura e tal, ia parecer que eu estava escrevendo... Como é o nome que a gente dá para quando a gente vai fazer um boletim de ocorrência? De tão chato que ia sair aquela escrita, né? O Jorge Amado, não. Eu não queria sair daquela leitura. Eu não queria parar de ler, entendeu? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu elencaria para a gente discutir aqui, né? A maneira como determinados autores, eles são quem eles são, inclusive para a literatura, por esse dom, de fato, da escrita. E que aí eu acho que é realmente um estilo de cada um. Eu não acho que necessariamente é algo que você aprenda. Eu não sei, tu pode falar disso bem melhor do que eu, porque tu és da área. Mas eu realmente tenho uma dificuldade de perceber como é que isso poderia ser ensinado, por exemplo. Como é que a maneira como Jorge Amado, como a Clarice, como o Dostoiévski, como eles escrevem, como é que isso poderia ser ensinado? Tu saberias me dizer mais ou menos como é que isso funciona? Se é possível, Sim, se não é? Claro. Não, perfeito. Uma dúvida, assim, alguma outra arte, né? A literatura, qualquer pessoa, e a gente vai até conversar sobre isso. Mas tu sabe tocar algum instrumento, tu desenha, tu faz algo, tem contato assim com alguma outra arte? Absolutamente nada. Eu já tentei aprender violão. O sonho da minha vida é aprender piano, ainda vou aprender, isso eu ainda vou aprender. Mas eu não tenho nada, nenhum talento para as artes, nada. Tá legal. Porque assim, é uma tese que eu carrego comigo, né? Eu fiz faculdade de música, não terminei, mas fiz. E quando você entra em uma arte de maneira muito profunda, porque eu entrei, tive que passar pela prova, etc. Sim. Eu estudei muito, 17 anos, inclusive. Você percebe assim que as artes possuem um certo mecanismo formal. Que outras pessoas não percebem. Cara, isso é psicanálise pura, né? Porque, tipo, Freud olha para a mente e fala, ó, as pessoas não são aquilo que elas mostram. Então, eu estou dizendo, as artes não são aquilo, não é aquilo que a gente vê. Perfeito. Né? Existe um inconsciente aí. Claro que eu estou trabalhando isso totalmente de maneira simbólica e não rigorosa. Né? Então, assim, sob o ponto de vista da novela, que é isso aqui que a gente está trabalhando, do Jorge Amado, é uma novela tecnicamente perfeita, entendeu? Sim. Daria para ensinar isso? Daria, perfeitamente. O Matheus, inclusive, nossa, o Matheus é um excelente professor de escrita. Um excelente professor de escrita. Eu estou no grupo dele, dos alunos, quase como um fantasma lá dentro, porque eu não falo nada, eu só fico lá. E assim, eu vejo as aulas dele, eu assisto, eu tenho contato com os alunos dele, eu olho os contos. O que eu estou fazendo do Matheus é o call.
Eu não sei se é o mesmo que tu tá te falando. Não, ele tem uma mentoria para Ah, tá. escritores. Que aí é a técnica mesmo, Tá. entendeu? Olha, como é que se constrói uma descrição? Uhum. Como é que se constrói uma descrição em terceira pessoa? Como é que se constrói uma descrição em primeira pessoa? Como é que se constrói uma descrição em fluxo de consciência? Como é que faz um personagem plano? Como é que faz um personagem curvo? É técnica, puramente técnica. Perfeito. Estilo, né? Que é a estima de todo escritor. Isso vem, de fato, com a imitação. Você tem uma... Eu não gosto tanto desse poeta, tá? Mas eu vou falar baixo, porque ele é o poeta que tem uma estátua na minha cidade, que é o Manuel de Barros. Então eu tenho que falar baixo, que senão o pessoal me bate aqui. Mas eu não gosto muito dele. Eu acho que ele tem, às vezes... escreve aquelas frases meio carpinejar para loirodonto, assim, sabe? Ah, nossa. Mas ele é um grande... Ele tem momentos sublimes. E uma dessas frases, que é a que eu vou falar agora, para mim é um dos momentos sublimes dele. Ele fala repetir, repetir até fazer-se diferente. Eu acho essa frase maravilhosa. O estilo é isso. Você imita, 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 imita. Mas é imitar mesmo, palavra por palavra. Escrever ao ponto de o sujeito não saber quem está escrevendo, se é o Gabriel ou se é o Jorge Amado. Perfeito. À medida em que vai sair, à medida em que eu estou imitando algo diferente. Mas aí, pô, foi muito legal que você entrou nesse negócio do tom, da coisinha. Ontem eu tive encontro dos meus alunos da análise literária. A gente está fazendo um encontro ao vivo uma vez por mês. E aí a gente entrou especificamente nesse assunto do porquê que uma obra ela consegue se destacar das outras. Por quê? É isso. Por quê? Por quê? E aí eu iniciei com a inquietação de que será que tem mesmo, sob o ponto de vista formal, e aí a gente fazendo de novo a metáfora com o inconsciente, será que a gente consegue colocar dentro de uma caixinha uma obra e falar, não, isso daqui é bom por conta disso? A gente não consegue, né? Porque vai escapar, é igual água, né? Uma coisa vai escapar, vai faltar uma... Então, a gente conversou muito sobre isso, mas tem a questão da tônica. O autor, ele tem um negócio diferente. E aí, eu termino, que Esse foi o negócio exemplo diferente que o Freud chama de Dichtung, né? Não, maravilhoso. Maravilhoso. Eu termino, como eu terminei lá, com uma citação do Guerreiro Ramos, que é um sociólogo brasileiro, que eu sou apaixonado e eu acho que todo mundo deveria ler mais. A gente sabe porque não lê, sobretudo Guerreiro Ramos. E tem uma entrevista dele que ele chama o Florestan Fernandes de burro, né? E a entrevistadora pergunta para ele, tá, mas por que você chamou o Florestan Fernandes de burro, né? Aí ele falou assim, olha, ele é burro, e toda essa classe socióloga brasileira, a sua grande maioria é burra, porque eles são livrescos, eles leem livros, mas só fazem isso. Falta algo mais, sabe? Sim. Falta algo mais. Algo que quando você pega um Gilberto Freire para ler, tem a técnica, mas tem um negócio mais. Sim. Isso, quando você escuta um Charlie Parker, tem a técnica, mas tem, cara, você escuta um John Coltrane, Metal Mood, né? Aquilo parece que está entrando assim nas suas entranhas, que você fala, cara, que esse cara, sei lá, ele ouviu a voz do universo, não sei o que esse cara está fazendo. Tem isso nele que o Freud, como também tinha, né? Porque você leu o Freud, você fala, cara, esse cara tá dentro da minha cabeça, não é possível. Então, assim, e ele, como era um grande gênio, percebeu. Dá para ensinar? Eu acredito, Jéssica, que dá. Eu acredito que assim, tem uma hora que não sei se isso entra, acho que é de tanto tentar, não sei. Tem uma coisa que é interessante, né? Porque, por exemplo, pegando o paralelo do próprio Freud, o que acontece? A estilística
da escrita do Freud, ela de fato foi lapidada. Isso é uma realidade, né? Foi lapidada por conta de, enfim, do montaréu cultural que esse cara consumia desde a mais tenra idade, né? Tô falando aí de uma criança que já consumia os maiores clássicos do mundo à época dele. Então ele foi, obviamente, lapidando isso. Mas ainda assim, mesmo escrevendo absolutamente bem, né? Eu até dei o exemplo que se você pega, por exemplo, os grandes casos clínicos do Freud, eles se confundem muito com romances. Se você não for da área, você não sabe se aquilo ali é um romance ou se é um caso clínico técnico, médico, da época que ele estava publicando. É muito diferente você pegar, por exemplo, qualquer outro autor mais tecnicista, né, da época do Freud, enfim, os próprios professores dele, quando iam fazer uma descrição do caso clínico ali, que estavam apresentando para os alunos, você vê a escrita e você compara com a escrita do Freud e você fala que quem escreveu o que o Freud escreveu é um poeta e o outro simplesmente é o médico que está publicando, que é o pesquisador. Né? Mas ainda assim, ainda que essa estilística seja muito poética, né? Tanto que a Rudinesco diz que o Freud ele é um escritor goetheano, porque ela compara o estilo de escrita dele com o estilo de escrita do Goethe. Mas ainda assim, que você consiga ir lapidando isso justamente pelo aquilo que você, obviamente, vai consumindo, ele ainda assim, e aí agora é o Freud, né, falando, ele ainda assim jamais poderia se comparar com Dostoiévski ou com Goethe. Ele diz isso literalmente. Né? Então, ele fala assim, olha, Os Irmãos Karamazov é o maior romance que já foi publicado na face da Terra. Nunca, ele ainda diz o seguinte, olha, depois que você leu Os Irmãos Karamazov, você fica com vergonha, é isso que eu acabei de falar, né? Você fica com vergonha de escrever qualquer coisa, né, na sua vida, porque é incomparável, né? Então, o que ele está falando aqui pra gente? Olha, você pode ser extremamente técnico, você pode aperfeiçoar, você pode lapidar, etc. Mas tem uma coisa que é diferenciada. E aí a gente poderia, sei lá, a gente poderia até confabular aqui, né? Pensar, experiência de vida, aquilo que a Clarice, inclusive, falava, né? A Clarice dizia que ela estava no estado de loucura quando ela estava escrevendo. E que ela precisava, inclusive, de pessoas normais ao lado dela, justamente para que ela pudesse sair e voltar para a realidade, digamos assim. Sair daquele estado de loucura, de mania no sentido clássico da palavra, né? Literalmente de loucura, de uma realidade não compartilhada. Então, a gente poderia pensar num monte de coisa do que é justamente esse a mais. Né? Por exemplo, ainda que eu, sei lá, dedique 50 anos da minha vida à produção, à escrita, etc., por que eu nunca escreverei uns Irmãos Karamazov? Por que é isso, sabe? Por que eu nunca escreverei, sei lá, A Hora da Estrela, qualquer um desses grandes tratados literários que a gente tem aí? O que mesmo eu sendo competente, me diferencia da Clarice, do Dostoiévski, do Goethe, e assim, de maneira subsequente? Sim. Tem um filme, inclusive, maravilhoso sobre isso, né? Que é o Amadeus. É verdade. Maravilhoso. É um filme que a Só que é tônica desse longo. então, assim, é um filme maravilhoso, tem 3 horas e meia, eu acho, né? 3 horas e meia. Eu recentemente vi, então eu tô com ele na cabeça e é maravilhoso. Olha, a minha hipótese é a personalidade. Pois eu também aposto nisso. Eu acho que é uma construção no sentido de constituição psíquica mesmo, diferenciada. E é isso que vai fazendo com que, ainda que você seja competente, você não consiga escrever exatamente o que aquele autor escreveu. Porque você não tem as mesmas experiências, você não passou pela mesma coisa, você não tem a mesma formação. Eu acho que realmente é por aí. Eu acho. É um jogo de possibilidades que não tem como você Sim, colocar num laboratório, né? Como que você exatamente. colocar isso num tubo de ensaio e vou construir um Freud. Pô, Sim, é verdade. o círculo cultural que ele tinha, É humano, né? verdade. Você já pega na questão da tradição. Mas, Uhum. pô, ele foi aluno do Bretano, cara. Sim. Assim, né? Foi o cara praticamente que construiu o que a gente chama hoje de filosofia da Uhum. história, e, enfim, Sim. psicologia, né? Um dos grandes pais da psicologia. Obviamente que a gente está falando de psicologia aqui com P maiúsculo. Sim. Não isso.
Lembrei agora do cabelo azul. Tá. Eu não vou falar para não cair essa live aqui. Ô, Jéssica, eu vou dar uma pequeníssima, assim, um pequeníssimo enredo para quem não Sim, conhece, sim. tá? Bom. Provavelmente a gente vai dar certos spoilers aqui, mas assim, A gente já a gente já passou disse que dessa se for fase, né? Então, então, assim, leia, sim, enfim. mesmo Matheus, porque inclusive, não tiraria em nada, né? O mérito, assim, a gente fazer um resumo, tocar em alguns pontos, não ia modificar em nada a sua experiência com essa leitura, que ela é maravilhosa. Só leia. exatamente. Eu ia falar um parecido com isso. Foi uma resposta do Matheus que eu achei muito boa. Ele falou assim, o spoiler ele é muito menor que a obra. Né? Nossa, não Assim, tem nem comparação. se o livro é ruim, o spoiler estraga. Sim. Confesso. Porque só tem isso no livro. Exatamente. Né? Só era descobrir quem era o assassino, é só isso. Acabou. Agora, pô, isso aqui, na minha opinião, e de muitos outros, né, o próprio Vinícius de Moraes vai dizer que é um dos melhores livros da literatura brasileira. Uhum. Então, é um clássico. Sim. Clássico da literatura brasileira. É. É uma história de um sujeito que ele meio que parece que tinha uma vida de funcionário público, uma vida estável. Teve um certo momento em que ele decidiu, ó, vou largar essa vida e vou viver a vida que eu sempre quis viver. E aí ele se encontra ele cria um outro grupo social, né? Uhum. Vive muito tempo com esse grupo, assim, não tanto quanto ele viveu a sua vida mais pacata. Sim. E em certo momento parece que ele morre, ou ele finge que morre. Não dá para saber. Isso para mim é o ponto máximo do livro, que é essa penumbra entre o real e o fantástico, assim, sabe? O E negócio de realismo ficar mágico, escutando as vozes, né? sorrindo, Exatamente. cara, é maravilhoso. Eu só, E, eu só fui e entender de fato que o que é. Enfim, isso eu não vou falar, mas o que realmente aconteceu, basicamente no final, que eu falei, não, então é isso mesmo que eu tava pensando, né? Então é isso. olha, eu tenho algumas teorias também, dá pra gente confabular. Uhum. E aí fazem um certo enterro dele, mas a família meio que tinha vergonha dele, dessa vida que ele levava, meio de vadio, né, Sim. beberrão. E aí os amigos Filha é tentam fazer uma insuportável, meu Deus. última, nossa, Que uma mulher última festa dele. insuportável. Não, e filha também, né? Sim. Nossa. Cunhado, né, cara? O Jorge Amado, ele tinha uma. Cara, assim, eu não sei se você já viu entrevistas dele. Já. Já. É muito legal, assim. Parecia ser um É. sujeito, assim, né? Que, que, Eu que, que comparei muito ao personagem dele aqui. Não sei se foi intencional, me mas pelo jeitão dele nas entrevistas, justamente, eu comparei bastante. faz. Olha, eu nunca tinha feito esse link. Faz muito sentido, viu, Jéssica? Uhum. Faz muito sentido. Bom, vamos entrar um pouco mais, né? Sim, Nome do sujeito. Ele tinha dois nomes, eu acho isso muito legal, né? sim. Primeiro nome, o nome da vida normal dele era Joaquim, né? Um nome assim, aportuguesado, um nome mais nobre, Uhum. né? De um funcionário Um senhor, público. né? Então ele não é um vagabundo, ele é um senhor. Eu sou o Joaquim. Engraçado que isso já está no nome, né? Sim, E aí exatamente. ele muda de nome, e a maneira que muda o nome, que narra a mudança de nome dele, aquilo é maravilhoso, Jéssica. Toda vez que eu vou ler aquilo, eu começo a rir. Sim, É igual a Ariano aquela Suassuna. cena é E perfeita. Que é inclusive uma piada que a gente pode usar, né, por aí. Não precisa ficar restrita ao livro. Porque é muito interessante do porquê que chegou naquele ponto ali. Então, como ele vai descrevendo a cena, é maravilhosa, é perfeita mesmo. E faz todo sentido veja, do porquê que ganhou não, e essa veja, alcunha, né?
é isso que eu ia entrar e eu queria te ouvir nesse sentido. Não é o nome que ele deu, claro que nenhum nome. Hoje em dia a gente dá próprios nomes, né? É Sim. outra bagunça também. Mas é, foi o nome que os amigos lhe Sim. deram, né? Os novos E que ele amigos, tomou para diríamos si, né? exatamente. Como é que você lê isso, Jéssica? Tem uma coisa interessante, né? Primeiro a gente tá falando aqui ah, que para eu ter um outro nome, aquele antigo ele tem que meio que morrer. Então isso tem tudo a ver, inclusive, com o próprio processo inicial do livro, né? Que é sobre a morte. Então, no próprio, eu até coloquei, né? É uma galhofa o título do livro, né? Que é a morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Tanto que, engraçado, porque a primeira vez que tu me mandaste, eu pensei que estava repetido. Eu pensava que era simplesmente a morte de Quincas Berro d'Água, né? Depois que eu fui jogar para pesquisar, eu falei, nossa, é assim mesmo o título. E até então, para mim, não fazia o menor sentido. Por que vai repetir a morte, né? Só que, obviamente, na medida em que a gente vai lendo, tem absolutamente tudo a ver com o título, a história que vai se desenrolando. É a morte e a morte, porque não houve apenas uma morte, né? Então, há primeiro uma morte moral, por exemplo. Porque aquele sujeito que era todo empolado, todo pragmático, todo certinho, sistemático, pai de família que pagava boleto, vivia para trabalhar de maneira burocrática, né? E ser o marido da dona fulana, o pai da dona ciclana. E, enfim, esse cara que era insuportável para esse novo que está tentando sair, né? Tá tentando se fazer surgir, ele precisava de fato morrer, senão ele não ia conseguir sustentar essa vida, porque poderia fazer o que muitas pessoas fazem, que é viver uma vida dupla. Isso é muito interessante, porque o personagem ele não existiu, o novo Quincas, ele não existiu de maneira paralela. Ele matou um para poder viver o outro. O que acontece muito, e eu acho que isso que é o mais fantástico, né? Isso me veio inclusive agora, porque o que acontece muito com a vida das pessoas? Elas vivem uma vida dupla, paralela. Então, elas têm uma vida exposta, social, midiática, inclusive nos dias de hoje, né, com as redes sociais, e elas têm uma vida por trás. E eu acho que a sacada do Jorge aí ela é fundamental, porque ele fala justamente, bate justamente nesse moralismo, que é um imoralismo hipócrita e canalha. Então, vocês agora que estão criticando o Quincas, que é um vagabundo, que é um bebum, que não tá nem aí pra nada, etc., vocês, por vezes, ou desejam ter a mesma vida e não têm coragem, e não têm condições, inclusive, de bancar isso, ou já vivem, mas escondem à noite. O Quincas não, ele bebe de dia. Ele não precisa ser o bebum à noite. E é também, mas é porque ele vai ser o dia inteiro o bebum. Mas ele já bebe de dia, ele já expõe de dia. E eu acho que é aí que é o insuportável, e aí isso tem tudo a ver com a psicanálise, né? Porque a psicanálise, ela é esse escancarar da hipocrisia nossa de cada dia. E é uma frase que eu sempre digo porque é uma frase muito verdadeira. É por isso que muitos não suportam a psicanálise, não toleram a psicanálise, porque ela vai escancarar aquilo que você quer mais esconder, mais refrear. O que é o nosso inconsciente? São os nossos impulsos mais arcaicos, mais insuportáveis de serem vividos, né? Então, justamente porque a gente fica jogando para debaixo do tapete, a gente não tolera quando isso é escancarado no outro. E por vezes, isso é um processo bem interessante porque é um processo muito humano, né? Que é o que a gente chama em psicanálise tecnicamente de formação reativa, que é justamente você impossibilitar de entrar em contato com aquilo que é seu. Então é isso, é literalmente isso. Você tenta colocar para debaixo do tapete, não falar sobre isso, mentir sobre isso, às vezes atuar de maneira hipócrita com isso, porque você sabe que isso é seu. E é por isso que é insuportável. A gente pode pegar inúmeros exemplos, né, enfim, de como é que esse funcionamento ele de fato acontece na prática. Tem, obviamente, os mais batidos e mais óbvios, que é o cara se preocupar com a sexualidade alheia, né? Não tolerar, de fato, a sexualidade alheia, porque tem alguma coisa pulsando de muito forte em si, não tolera isso no outro, né? Então, todos esses mecanismos no oposto, eles são muito interessantes de como é que isso funciona o nosso inconsciente. Uma coisa que eu sempre falei, aliás, eu sempre falei isso antes mesmo da psicanálise entrar na minha vida. Eu nunca entendi por que as pessoas se preocupavam tanto com a vida íntima sexual dos outros. Isso nunca entrou na minha cabeça. O que diabos tu tens a ver com o que o outro faz entre quatro paredes? Sabe? É isso. É um moralismo hipócrita. Porque muito provavelmente
tem alguma outra coisa pulsando e tu não suporta isso, então tu queres aniquilar de todas as maneiras. Em ti, no outro, no mundo, na vida, né? E o Quincas, nesse sentido, ele faz isso com a gente. É por isso que a filha dele não suporta, né? Por isso que a filha dele quer modificar. Olha que coisa interessante, né? A filha, quando perde o pai de fato, né? Enfim, quando vê o pai ali morto, etc., ela chega a ter uma felicidade canalha, porque agora ela pode controlar o pai. Olha que coisa maravilhosa, né? E é isso, é uma Não, novela tão pequena, mas é uma construção tão fina, sabe? De personagem. A filha estava feliz porque agora ela consegue controlar, ela vai conseguir colocar o terno e gravata, vai conseguir ter o padre que vem aqui, não pode mais ter a religião de matriz africana, não, porque nós somos católicos. Então, olha que coisa maravilhosa de como é o ser humano. É isso que também é o que me fascina na literatura. E de fato aprendi isso com Freud. Literalmente, os poetas e os grandes escritores, eles conseguem escancarar a atividade humana de uma maneira que um psicanalista apenas tecnicista jamais conseguiria explicar. Então você chama, por exemplo, qualquer psicanalista para falar sobre o ser humano numa entrevista, numa rede nacional, e se ele se atesse a falar simplesmente de uma maneira técnica, ele não traria a poesia que é a atividade humana. Eu acho que é isso. A literatura, nesse sentido, ela só agrega na nossa formação, inclusive, porque ela traz a poesia à explicação da atividade humana, o que somente a técnica jamais vai conseguir te dar. Mas desculpa, tu querias não, falar. não, jamais. Pô, tá muito, muito, muito bom. Esse livro, inclusive, eu pensando hoje, falei, cara, hoje eu vou muito mais ouvir a Jéssica, porque é algo que, de fato, como é um livro que eu gosto, eu quero ver interpretações sobre ele, Claro. né? E colocações maravilhosas. Eu só queria te provocar em mais um sentido para te ouvir de novo, Claro. na questão de que, assim, o Jorge Amado, ele pega um dos temas mais sérios que existe desde da filosofia antiga, né, ou desde que o ser humano é o ser humano, que é o enfrentamento à morte, né, a finitude da vida. Verdade. E ele faz galhofa disso. É verdade. Em nenhum momento eu senti pesado o texto, sabia? O texto pra mim sempre foi muito fluido nesse sentido, porque eu só gargalhava. É engraçado que eu tava lendo com alguém ao lado, e aí a pessoa até ficou me olhando assim, porque é difícil eu ter um livro aberto e eu ficar rindo do livro, é muito difícil. Eu só leio gente melancólica. E eu gargalhava muito, e eu enfim, gargalhava com a maneira como ele ia escrevendo, e eu falava, olha, escuta isso daqui, olha o que esse cara fez, olha como ele escreveu isso aqui. É maravilhoso, nossa, é maravilhoso. É sensacional. E essa semana, inclusive, para esse nosso encontro, eu estava lendo um texto do Terry Ingleton que se chama Humor. Sim. É um livro que ele escreveu sobre humor. E é muito legal que na primeira parte do livro ele traz bastante, assim, uma relação muito, muito próxima do Freud. Ele Sim. traz alguns artigos do Freud Freud tem um sobre texto humor. sobre humor. É, exatamente. Ele traz esse texto mesmo, que aí ele vai trazer uma das teorias do humor, de que o humor ele é uma fuga. Sim, é essa a leitura do Freud. A teoria do alívio é o nome. Exatamente. A outra teoria é a teoria da superioridade, mas não é o que a gente vai tratar aqui, que não é o que o outro livro trata. Mas a teoria do alívio. Trata muito disso, sabia? Dessa questão da superioridade, no sentido de que ele acreditava, e eu concordo absolutamente com ele, que você tinha que ser um espírito muito diferenciado para você conseguir se fazer valer do humor. Né? No sentido de que é isso. Alguém que consegue rir da própria desgraça é uma pessoa diferenciada. Ainda mais, imagina só, ainda mais no momento que a gente vive, que as pessoas só querem se vitimizar de absolutamente tudo, e só querem que as pessoas se compadeçam delas. Você ter alguém que ri da própria desgraça, isso é realmente muito elevado. O Freud tinha absolutamente razão nisso. Não, é exatamente isso, e eu queria entrar mais nisso. Né? Vamos tentar aprofundar mais isso, que é maravilhoso. Porque, assim, eu não sei se eu cheguei a colocar isso no ensaio que eu estou escrevendo para o livro que você está organizando, mas eu vou colocar, muito provavelmente,
Porque o humor ele tá muito próximo dos cancelados, né? Sim. Sobretudo dentro da literatura. E tem eu não vou saber falar o nome dele, tá? Mas tem um humorista indiano, eu não lembro se ele era indiano, mas ele é ali dos países do Oriente. Sim. E ele foi fazer uma piada com a religião islâmica. Uhum. E então pegaram ele. Eu vi isso, eu sei quem é. Eu não sei qual é o nome dele, mas eu sei quem é. Eu vi o vídeo, inclusive. Horrível, horrível. Então, e assim, antes de morrer, né, ele dentro do carro, com aqueles fuzis, etc., ele faz uma piada. Sim, é. E um dos caras que está com o fuzil ri. Sim, é verdade. E, cara, olha a superioridade desse sujeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Ele não teme a morte. Nem fuzis do lado dele. Ele tá dizendo, ó, a única coisa que vocês têm aí é essa falsa força, mas eu sou muito mais forte do que vocês. Porque Sim, eu tenho é verdade. humor, que é algo que vocês não conseguem tirar de mim. A gente consegue com a morte. Beleza, vou zoando até lá, né? Vou usando esse meu espírito livre, que aí sim a gente pode, uma liberdade interior. Sim. Até onde eu for. Olha, assim, só... E o humor é um tipo de arte. Sim, né? Eu acho que é uma das coisas que eu completamente. gostaria de falar aqui. E eu queria, assim, que a gente pudesse trabalhar mais essa questão de como que pessoas que não têm senso de humor, porque o Berras d'Água, sim, ele ficava rindo. Sim, né? literalmente, né? Ele Já estava morto, tava morto. rindo. Ele ficava levantando o dedo, né? O dedão do pé furado, ria, Exatamente. mostrava dedo. Então, assim, ele tá morto, mas ele tem uma alma livre, no sentido de liberdade interior. Né? Exatamente. No Assim, sentido de liberdade interior. Tem uma coisa bem interessante aqui. Nossa, esse tema a gente poderia ampliar para inúmeras questões, né? Inclusive, já tocar realmente no próprio livro, para perguntar o que é a morte, que tipo de morte a gente está falando. Porque você viver que nem um morto-vivo, isso é vida ou é morte? O cara completamente infeliz, um cara completamente sem perspectiva, sem sentido de vida nenhum, vivendo aquela vida que ele levava de batedor de cartão, sabe? E aí, enfim, já levaria, inclusive, para um outro polo, né? Que é uma vida que se compara, inclusive, com aqueles caras que a própria Hannah Arendt vai falar, né? Sobre a banalidade do mal, que simplesmente executam o que se manda executar. Mas que não vivem uma vida a ponto de falar, olha, não é errado você mandar pessoas para campos de concentração. Eu não vou simplesmente seguir ordens. Isso é errado. Né? É errado você querer me cercear com um fuzil na mão, dizendo que eu vou morrer, simplesmente porque eu contei uma piada, eu não matei ninguém, eu não toquei ninguém, eu só contei uma piada. É errado da mesma maneira. Então, a gente poderia ter aqui uma discussão ética, inclusive, do que é vida. A vida que ele levava é uma vida? Acho que esse é um ponto para a gente já deixar, inclusive, no ar para as pessoas até mesmo pensarem, né, se elas têm alguma questão sobre isso. A outra questão, que aí, enfim, que é mais interessante, inclusive, nesse sentido, primeira coisa, eu não sei se escreveram, acho que isso deveria, eu vou pesquisar depois, eu não sei se alguém já escreveu alguma coisa sobre esse caso desse humorista, para além, obviamente, das notícias em jornais e tal, não sei se alguém já escreveu um artigo, um trabalho sobre isso, porque é um caso bem Eu não interessante. encontrei. Pois é um caso muito interessante de se analisar, de fato, em todos os âmbitos, seja o da personalidade dele, seja, inclusive, do confronto ali que está sendo posto, né? É isso, de você literalmente matar alguém que faz uma piada. Né? É engraçado porque olha como o discurso ele não consegue se sustentar por muito tempo, né? Então, tem pessoas que dizem que piadas matam, né? Então, piada não é só piada, piada mata. Aí, quando vão se deparar com alguém que literalmente morreu porque contou uma piada, né? A pessoa que contou, que você está dizendo que é uma criminosa, porque conta piada, ela morreu.
né? E absolutamente ninguém fala disso, né? E isso é o mais interessante, que mostra, inclusive, a nossa própria hipocrisia. Todo mundo fica calado porque vai falar o quê? Enquanto você está simplesmente com narrativa, com discursinho vitimista e dizendo que piadas matam, tem alguém que de fato morre e você fica completamente calado frente a isso, né? Mas Perfeito. tem aí uma coisa mais fundamental. Quando Freud vai dizer, né, que pessoas com bom humor, né, bem-humoradas, etc., elas são pessoas mais elevadas, ele fala em inúmeros aspectos, inclusive, obviamente, intelectual. Ele realmente acreditava que você tinha que ter uma atividade intelectual diferenciada para você conseguir colocar em humor todas aquelas vivências e, por vezes, mazelas do seu dia a dia. Não é todo mundo que consegue fazer isso, inclusive por falta de, enfim, atividade intelectual elevada, né? Mas ele também fala de uma expansividade enquanto formação humana, né? Ou seja, uma expansividade diferenciada de quem você é enquanto sujeito. Isso também é algo que ele leva completamente em consideração. Quando a gente vê esse tipo de, enfim, esse tipo de funcionamento em que eu tenho alguém que traduz em humor, traduz em piada, mas elas do dia a dia para poder, é isso, né, tirar alguma coisa de bom daquele lugar que é, por vezes, completamente desolador. A gente vê realmente um trabalho sendo feito. Então, por exemplo, não sei se tu já leste, mas eu te indicaria para ler, porque é um livro que todo mundo fala, e é um livro não é difícil de se ler, mas é um livro, por vezes, inclusive, muito bonito, que é justamente o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Nossa. Lá, Uhum. lá no livro do Viktor Frankl, tem um dos capítulos que ele vai abordar justamente sobre o humor. O que o Viktor Frankl ele nota? Ele nota que as pessoas que estavam lá ao lado dele, inclusive nos campos de concentração, muitas delas conseguiam sobreviver porque contavam piada para poder sair daquele lugar. Ou seja, a piada ela servia ali como um escape daquela realidade completamente absurda que foi um campo de concentração, né? Então, o Viktor Frankl até falava, né, que aquelas pessoas que conseguiam, né, rir das piadas que contavam, etc., com situações, inclusive, do dia a dia deles. Isso que é o mais interessante. Em Busca de Sentido, o nome do livro, que o Wallace pediu para eu repetir, do Viktor Frankl. Essas pessoas que conseguiam contar piadas daquilo que acontecia no dia a dia delas, inclusive, essas pessoas tinham um gás diferenciado para continuar existindo ali, para continuar suportando. A piada, o humor, ele transforma a nossa vida porque ele faz com que a gente consiga suportar o que por vezes é insuportável. Então, Perfeito. enfim, todos nós, obviamente, né, sofremos, uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos nós, enquanto seres humanos, nós sofremos, né? A Dani costuma falar que desde que tenho linguagem estou ferrado, né? Que é tirado isso do Lacan. E é verdade, né? Desde que o ser humano tem linguagem, ele tá ferrado, ele vai se ferrar e vai sofrer pro resto da vida dele. Mas tem pessoas que conseguem transformar isso. E eu acho que é isso. O humor, nesse sentido, ele é levado enquanto atividade humana, não somente intelectual, mas atividade de espírito, de fato, humano, justamente porque ele faz com que tu consigas transformar simplesmente com palavras. Olha que coisa interessante, né? A gente fala da psicanálise, a psicanálise ela é a cura pela fala. Ou seja, a fala ela pode te curar, a fala ela pode transformar. A piada tem o mesmo funcionamento porque ela vem da mesma origem. Ela também transforma a tua vida, ela também transforma o teu mundo simplesmente com palavras. Tu podes até ter um jogo de corpo, né, no palco e etc, dessa galera que faz stand-up. Eu lembro muito quando eu falo de corpo, né, eu lembro muito, por exemplo, do Charlie Chaplin, eu lembro muito hoje em dia, né, do Murilo Couto, que trabalha muito com o corpo no palco e tal. Sim. Mas ainda assim, o que fica de fato é o que sai da boca desses sujeitos. É isso que fica registrado. E, obviamente, nesse sentido, que é isso que o Freud quer demonstrar, isso só pode, obviamente, ser utilizado para a elevação das pessoas e não, obviamente, para a degradação, que é o que por vezes tenta se fazer hoje. Tentam colocar a piada no lugar de mais degradante da vida humana. Pelo contrário, ela é o oposto completo disso. Ela é o oposto completo disso porque ela te tira dessa realidade sofredora. Ela não te coloca lá. Muito embora tentem fazer isso hoje, né? É uma coisa que eu sempre digo. Cara, eu saio, assim,
com o meu maxilar doendo de um show, por exemplo, do Léo Lins. O Léo Lins já veio aqui em Belém umas 3 vezes. Eu fui para todos os shows dele. Eu sou apaixonada pelo Léo Lins. Porque o que ele consegue fazer com palavras... Desculpa, o cara é um gênio. Agora, se eu for assistir, por exemplo, o show do Fábio Porchat, eu quero chorar. Né? Eu não quero rir, eu quero chorar, porque é uma merda. Desculpa para quem gosta do Fábio Porchat. Mas é uma merda porque é chato. O que é a piada? O Freud fala disso. A piada é justamente você trabalhar com coisas que não podem ser faladas, que não podem ser vivenciadas. E você coloca isso em palavras. Então não pode ser politicamente correta. Não existe piada politicamente correta. O humor, ele ofende. Isso quem está falando isso não é o Léo Lins, é o Freud. O Freud já falava disso. O humor é para ofender. Desculpa, porque você vai para um lugar que é justamente o lugar que não pode existir. Porque é o lugar dos seus impulsos completamente reprimidos. É isso. Não, perfeito, perfeito. E tem tudo a ver com o livro. Tem absolutamente tudo a ver com o livro. Eu tenho estudado mais profundamente sobre o humor também por conta do ensaio, né? Porque hoje é um dos motivos dos cancelados. Sim. É engraçado, porque pessoas muito bem-humoradas, pessoas mesmo humoradas, eu vou trazer 2 exemplos. O Ariano Suassuna é um deles. Nossa, genial. Genial. Eu sou fã de carteirinha do Ariano Suassuna. E o humor do Ariano Suassuna, pouca gente presta atenção nisso. É verdade. Mas ele é um humor muito refinado, e eu vou dar um exemplo do Alto da Compadecida. Em primeiro lugar, é que assim, o Ariano Suassuna, ele foi uma pessoa que ele teve contato com o sofrimento e com a morte desde cedo. Né? Depois eu vou falar disso, inclusive, que isso é muito interessante, essa relação do sofrimento com o humor. Mas pode continuar, desculpa. Perfeito. Vamos entrar nisso e legal. Então, assim, ele perdeu o pai, ele tem poemas sobre isso que são, assim, terríveis, sabe, assim. Para quem leu a biografia dele, saiu 2 agora, tem uma mais antiga e saiu uma escrita pelo Carlos Nejar. É uma biografia meio ensaio, né? Nossa, deve ser potente, né? Que Carlos Nejar. É maravilhoso. Depois eu te mostro, não tá aqui, senão eu já mostrava. Inclusive o editor entrou na live aí que eu vi, que foi o Sabino. Ele escreveu poemas sobre o pai. Ele tinha uma relação, ele chamava o pai de herói, de rei. Sim. Nossa, até me emociono. E deve ter sido um dos caras mais engraçados que a gente já existiu. Assim, eu tô lembrando que numa outra biografia dele, muito antiga, que eu li já faz muito tempo, ele estava na faculdade de Direito, e aí eles saíram para tomar banho num rio, ele e alguns amigos. Imagina como é que devia ser estudar com Ariano Suassuna. Né? E aí eles pularam para tomar banho no rio, só que eles arrancaram todas as roupas. Sim. Na hora que eles entraram no rio, chegou a polícia. E aí saíram, e aí o policial falou para o que vocês estão fazendo aí? Aí, não, a gente está tomando banho. Aí o policial falou assim, mas não acredito que vocês estão tomando banho na hora de aula. Eu falei, mas... Né? Sai daí agora. Aí o Ariano Suassuna falou, mas a gente tá pelado. Aí o policial falou, mas vocês estão pelados? E o Ariano respondeu, e toma banho de que jeito? Sim. Enfim, o exemplo que eu queria dar do Alto da Compadecida, que para mim, eu ainda quero escrever um ensaio sobre isso, um longo ensaio, inclusive. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. É o momento em que aparece Jesus. E isso tá no livro, tá? A galera acha que isso tá só no filme, mas isso também tá no livro. E Jesus fala aquelas palavras bonitas, né? Defendendo o João Grilo contra o diabo. Sim. E aí o João Grilo fala bem assim, nossa, falou bonito que dá, a cor pode não ser das melhores, mas falou bonito que dá gosto. Sim. É um nordestino racista.
Exatamente. E Exatamente. não é só um nordestino racista, é um nordestino racista falando de Jesus. Perfeito. Então, olha a fineza desse cara. Esse cara é Perfeito. muito genial. Perfeito. Ele é muito genial. Sim. Jesus falando, ele fala, o corpo pode não ser dos melhores, mas é muito engraçado isso. Mas as pessoas não percebem a sutileza disso. Ele tá falando, não, o João Grilo, ele é um sujeito sofrido, ele é um sujeito que consegue passar na vida pelo humor, mas ele também é racista. Sim. Exatamente. Exatamente. Você só vê as pessoas exaltando. Então, o Ariano Suassuna, de alguma maneira, ele está falando, ó, existe o cinza, não é preto e no branco. E o humor, ele é isso, ele mostra o cinza das coisas. Perfeito. Né? E nessa relação do sofrimento, Jéssica, bom, muita gente sabe, né, que eu perdi meu primeiro filho, chamado Ulisses, e agora eu vou falar de coisa que pouca gente sabe. Aqui em casa, o apelido do Ulisses era Teleton. Teleton? É. A gente chamava, eu e minha esposa, a gente chamava ele de Teleton, lá vai o Teleton. Porque ele não tinha só um problema no coração, ele tinha um problema nas costas, e ele andava meio tortinho, né? Sim. A gente via ele andando tortinho pela casa, a gente chamava ele de Teleton. Então, eu falei isso, eu até me Sim, emociono. claro. Mas por que eu estou trazendo esse relato? Hoje eu não tenho mais medo, por isso que eu falo, mas eu tinha medo de falar isso em público. De verdade. Tinha medo de falar isso em público. Porque as pessoas não vão entender, não sei o que e tal. Sim, olha o nível de imbecilidade social que a gente chegou. Sim. É essa palavra mesmo. Olha o nível de imbecilidade social que a gente chegou. Que humoristas são levados a sério e intelectuais, políticos são levados na pena. Não, ele estava brincando, que não sei o quê. Exatamente. Exatamente. Então, assim, isso sim é uma doença na linguagem, né? Uma Sim. fratura da linguagem, para a gente trazer o Jürgen Rosenstock e Hilse. Então, assim, eu terminaria com essa questão, o humor como uma maneira de enfrentar o sofrimento, né? Eu Sim. estou trazendo um problema aqui pessoal e um problema do próprio Ariano Suassuna, então, assim, dois exemplos. E isso também a gente viu que estava no livro, Sim. né? E eu queria te ouvir nesse sentido. Quando eu falei, inclusive, que tem uma relação bem interessante sobre o sofrimento e o humor dentro da própria psicanálise, né? O Freud, ele fala sobre isso bastante, inclusive nesse texto dele sobre o humor, que o humor ele não surge simplesmente porque, enfim, foi criado do absolutamente nada, né? O humor, ele tem fontes muito específicas, né? O humor, ele fala do estranhamento que é a nossa vida consciente com a nossa vida pulsional, que é a nossa vida inconsciente. Então, esse choque dessas duas atividades é o que promove o humor. Então, o humor, ele é o inquietante, ele é o infamiliar, ele é o estrangeiro, né? A gente ainda vai falar, inclusive, sobre o estrangeiro, que, aliás, tem trechos, não sei se foi só eu, depois a gente pode falar sobre isso quando a gente for ter a live, mas tem alguns trechos que também são um pouquinho engraçados lá no estrangeiro. Mas depois a gente pode falar sobre isso. É um humor mais mórbido, né? Exatamente, exatamente. Mas o humor, ele advém dessa fonte, primeiro de tudo, né? Ele advém dessa fonte, ou seja, desse desconhecimento. Desconhecimento para a nossa consciência e para a luz do dia, como eu costumo dizer, né? Ou seja, para o nosso enfrentamento social, etc. Então, é por isso que há o choque e é por isso que há, inclusive, aquela tensão que ela é muito interessante. Quer ver uma coisa interessante? Estava falando do Léo Lins. Tem algumas piadas que o Léo Lins vai contando no show dele, está também, quem quiser ver no YouTube, tá lá, que a plateia inteira, ela, tipo, acha engraçado, mas ela fala, tipo, nossa, tipo, foi demais, sabe? Foi too much o que ele fez. Mas todo mundo acha engraçado. E aí é engraçado porque quando ele conta a piada e ele vê, tipo, que a galera ficou, com vergonha de rir, mas não tem como não rir, ele fala, bom, se agora se pra vocês não tem problema rir, sei lá,
de criança com deficiência, de, sei lá, qualquer outra coisa. Então agora eu vou mais fundo ainda. Por que isso é Sim. interessante? O que é essa tensão, inclusive? É justamente a tensão entre o proibido e o não proibido. O que pode e o que não pode. O que é isso. O que é bonito de se falar, o bonito de se viver, o bonito de se expressar e o que não é. Então, você, que é um pai de uma criança que tinha uma condição, você só pode expressar de uma única maneira, que é a maneira mais pesada, é a maneira mais, é isso, correta, com todas as palavras corretas. Né? Você não pode, você que é o pai daquela criança, você não tem o direito de fazer uma brincadeira para deixar tudo mais leve, inclusive para a criança. Você pega aquele filme maravilhoso, belíssimo, como A Vida é Bela, o que aquele pai fez? Aquele pai protegeu o filho dele com humor. Olha como isso é diferenciado. É diferenciado, inclusive, para um pai que quer falar tudo certinho, achando que está agindo da melhor maneira possível, mas está deixando tudo mais pesado para o filho dele. Né? Então, não, meu filho, olha só, você tem essa condição aqui, você não pode rir disso aqui, você não pode falar disso, tudo tem que ser muito mais difícil para você. Não, eu vou fazer com meu filho gargalho, porque a vida dele já é difícil, por que eu vou ter que pesar mais ainda? É muito mais cruel você tentar ser completamente politicamente correto do que você ser politicamente correto. Então, meu filho, vamos brincar isso, vamos falar, vamos gargalhar, né? A gente já tá aqui mesmo, o que a gente vai fazer? É literalmente a galera lá no campo de concentração. A gente não vai conseguir sair daqui, então pelo menos bora rir. Porque é isso, o riso dá prazer. Imagina o que é você conseguir, e nesse sentido é isso mesmo, né? Somos realmente muito diferenciados. Porque imagina o que é você conseguir tirar prazer de uma situação como aquela. Quando eu tenho pessoas que têm, é isso, uma vida que aparentemente, né, não teriam do que reclamar nem nada, mas são sempre muito duras, são sempre muito severas, são sempre muito amargas de fato. E aí, por outro lado, eu tenho alguém que consegue rir mesmo nas adversidades. Né? E tu tens completa razão, né? Olha o nível de imbecilidade que a gente chegou, em que isso é um problema. Você querer ser feliz mesmo diante das adversidades é um problema. Por que não? Tem sempre que problematizar, né? Que é a palavra do momento. A gente tem que problematizar tudo. Ah, cala a boca, eu quero rir. A vida já é tão escrota, pra que eu vou deixar mais escrota, né? Você ia falar. Desculpa. Exatamente. Não, é isso, eu quero rir, né? Eu quero fazer graça disso. É possível fazer graça disso? É. Então vou fazer graça disso. Exatamente. O Terry, usando Freud, ele vai dizer que, assim, fazendo humor de coisas terríveis, a gente está dizendo pra gente mesmo que a gente vai enfrentar a morte. Que é possível sobreviver. É isso. Exatamente. Olha, eu sei que isso é terrível, mas eu quero ter esse gostinho. Exatamente. De que, ó, é um dos versos finais do John Donne, poeta metafísico inglês. Morte, ó tu morte, não me matarás. É o Quincas Berro d'Água. Ele não quer morrer. E de certa maneira ele não morre, né? Exato. Por quê? Porque ele enfrenta. O livro começa assim, né? A família já matou ele. Exatamente. Ó, esse sujeito morreu, não fala-se mais nele, tá? Esse outro que tá aí a gente não conhece. Perfeito. E é muito legal que o Jorge Amado deixa claro na narrativa, né? Quando ele morre e a filha chega, a filha sente um alívio. Sim. É que, enfim, a gente não vai ouvir mais os vizinhos e não sei o que e tal. Eu tive que escrever um prefácio sobre um livro a respeito de mendigos, um romance, e aí eu fui pesquisar muito mais sobre isso, né? Ler textos mais acadêmicos a respeito dos mendigos e tal, de quem vive na rua. Agora não pode mais falar mendigo, né? Falar pessoa em... A pessoa vai continuar na rua, não vai modificar em nada você modificando as palavras. É isso que as pessoas não entendem. Uma vez uma professora minha, né, de psicopatologia, ela estava falando sobre pessoas com alcoolismo, né? Aí ela falando lá, não pode mais falar bêbado, alguma coisa do tipo, tem que falar agora que é alcoolista, que é o termo técnico, né? Aí ela continua. A cachaça é a mesma, só mudou o termo. É exatamente isso. A rua, vamos falar isso, a rua é a mesma, né? Então não são mendigos, são pessoas que vivem na rua, né?
há alguns tempos atrás, vão chamar de vadios. E são os termos que o Jorge Amado usa, né? É maravilhoso. Exatamente, exatamente. Então, quando você começa a ter contato, eu tive muito pouco pessoalmente, muito pouco mesmo, mas pelo menos pela literatura e pelos documentários, que hoje em dia há muitos, você percebe que ele já chegou nesse estado que esse contrato social, esse fio social, para ele não funciona tão bem assim. Né? Ele caga na rua. Ele caga na rua. Perfeito. Ele é... Olha, eu acho que eu pessoalmente, nunca vi um mendigo mal-humorado. Pode ser por conta da cachaça. É verdade. Você já parou pra pensar nisso? É verdade. Você não vê. É cantando. É de bem com a vida. E assim, o que ele precisa, no sentido mais do impulso, ele fala. Ó, preciso de um dinheiro aqui para comprar uma cachaça. Perfeito. Ó, me dá um dinheiro para... Teve um vídeo desses últimos que eu vi aí, o cara falou, pegou no mendigo, o mendigo tava com um potinho de cachaça, ele falou, eu te dou R$50 se você jogar essa cachaça fora. Aí o mendigo jogou. Aí deu R$50. Falou, o que você vai fazer com esses R$50 agora? Falou, comprar mais cachaça. Essa que já estava passada, né? E o mais interessante disso tudo que a gente está falando agora, não é que não haja sofrimento, mas é que há uma transformação do sofrimento. É isso. Exatamente. E a gente assim não tá falando para todo mundo agora ir viver na rua, né? Ah, vai viver na rua. Não, a gente tá falando assim, dá para você fazer isso. Existem lugares da sua vida que a máscara não funciona. Perfeito. É isso. É isso. É isso. E nesse sentido, a gente poderia falar do segundo tópico, inclusive, né, que eu estava falando, né? Então, primeiro, esse lugar do humor, que é sempre um lugar de tensão. E engraçado, né? Porque algumas pessoas de dentro, inclusive, já ouvi pessoas de dentro do humor que trabalham com humor, elas sempre falam dessa tensão que há você fazer uma piada com o que pode, com o que não pode, com o proibido, etc. Agora tem uma outra questão mais interessante, é que o humor, por vezes, e essa a tese do Freud, né, ele advém do sofrimento, e é do sofrimento radical. É isso que tu estavas falando ainda há pouco, por exemplo, em relação ao Suassuna, né? Eu sempre falo sobre isso quando eu vou dar justamente aula de psicanálise, que eu vou falar dessa modificação que há dos afetos. Então, por exemplo, você transformar o xixi, né, que é você transformar a desgraça em graça e, enfim, de maneira subsequente, é uma transformação de afeto, de fato. E aí eu sempre dou exemplo, por exemplo, do Danilo Gentili. O Danilo Gentili, para quem não sabe, ele teve uma vida desgraçada. Ele era muito pobre e no mesmo ano em que o pai dele, que era o arrimo de família, morreu subitamente, a irmã dele, logo em seguida, no mesmo ano, também morre. Então só ficou ele e a mãe dele. E ele teve que se virar nos 30 para poder conseguir, que a mãe dele entrou no processo depressivo, obviamente, né? Perdeu o marido e a filha no mesmo ano, para conseguir, tirar a mãe dali. E olha que coisa interessante. Aonde é que ele consegue mecanismos para conseguir sair daquela realidade avassaladora de sofrimento? Justamente no humor. Então, ele conta isso, né? Ele diz, olha, eu faço piada com meu pai morto. Tu achas que eu não sofri Sim. quando meu pai morreu? Tu acha que eu não sinto a falta do meu pai? Mas não, é porque eu não quero ficar, arrastando isso. Eu quero transformar como eu consegui. Então, tudo que ele conseguiu na vida dele foi através do humor, literalmente. O dinheiro todo dele veio do humor, né? Do stand-up, depois da televisão e assim de maneira subsequente. Então, é para mostrar que há possibilidade criativa no humor. E o sofrimento faz isso, porque o sofrimento, ele também tem mecanismos que fazem com que a gente crie em cima dele. A gente pode criar de inúmeras formas. Você pode criar o sofrimento na escrita, por exemplo. Isso, eu estava falando ainda há pouco da Clarice, né? A Clarice dizia que quando ela estava fodida, ela escrevia. Né? E tem vários outros que falam isso também, que quando... estão mais na merda que escrevem. Gente que faz música quando leva um pé na bunda, e assim de maneira subsequente, né? Então, o sofrimento por si só, ele também tem esse motor criativo. E aí, esse sofrimento, que já é um motor criativo por si só, ele pode, obviamente, como acontece muito,
desembocar no próprio humor. Então, na impossibilidade de se lidar com aquilo de maneira frontal, você transforma porque você cria uma realidade que é possível de ser vivenciada. Não, perfeito, Jéssica. Perfeito. E pra você ver, o Jorge Amado fez isso. A gente começou falando sobre a técnica literária, né? Uma das melhores técnicas, assim, das mais elementares, é a seguinte: quando você for escrever uma cena, não diz, mostra. Perfeito. Né? O Jorge Amado tinha uma ideia na cabeça, alguns teorizam que de fato essa história tem um fundo de verdade, de que esse né, de um sujeito cara realmente existiu, né? Então, assim, tem uma questão jornalística, etc. Sim. Então, eu posso escrever essa história da maneira mais jornalística e tal, ou eu posso mostrar o que seria isso. Né? Essa dupla vida, né? Desse sujeito que diz. Eu fiquei pensando muito nisso, Jéssica. Se esse livro fosse escrito hoje, eu não tenho esse preciosismo histórico, tá? Mas hoje, no período que a gente está vivendo, nesse identitarismo da escrita, etc. Sim. Seria uma coisa assim, tipo, seria a história do Joaquim o tempo inteiro. Não ia contar a história do Quincas Berra, né? Berro d'Água. E ia ter uma relação meio política, assim, no sentido, olha, esse cara é um pai de família, mas ele sai à noite. Olha, esse cara aqui, não sei, você tá entendendo? O Jorge Amado, não. Ele escancarou o negócio. Assim. E é muito legal, porque a água, um dos símbolos da água é o batismo. Né? É verdade. Então, assim, o batismo dele para se tornar o Berros d'Água ele é tomar cachaça, tomar água achando que era cachaça. Tá né? Absurdo, né? O beber água. Aí ele cospe. É muito engraçado isso. Sim. E o batismo da morte. É verdade. Ele morre na água, né? Isso que é interessante. É no mar. É verdade. Exatamente. Verdade. Então, isso para a religião afro tem uma relação muito, muito bonita, inclusive. Ele morre da maneira em que ele queria morrer. Ele diz, né, que ele queria morrer no mar, olhando para a lua. Sim. Então, o que eu me impressiono nessa história é isso, sabe? Ele faz críticas muito bem feitas em relação à política, etc. Mas em nenhum momento ele descreve essas críticas. Ele mostra. Isso é interessante. Fica subentendido, fica ali nas entrelinhas. Isso é muito interessante. Porque não é um panfleto ideológico. É isso. Por isso que é um clássico. Porque eu tenho uma tese, não sei se tu concordas com ela. Mas clássicos não podem ser panfletos ideológicos, porque senão é restringido. Um clássico ele nunca é restringido, ele é ampliado. Então, não, isso que faz. É isso que faz com que determinados livros tenham o alcance que tenham e continuem sobrevivendo. É isso, né? O passar dos séculos. Porque ele não pode ser restrito. Ele precisa falar de determinados temas sem militar por esses temas. Essa que é a diferença. Quem vai lê-lo é que vai fazer essas leituras. Enfim, não interessa. Mas ele não. Exatamente. E assim, ele mostra os dois lados, né? Ele não milita. É impressionante, ele não milita. Quando a negra, né, chama, eu acho, os sinônimos que o estilo dele, mas os sinônimos, a negra, o bêbado, o santarrão. Nossa, é maravilhoso. Sim. Mas quando ela vê a foto dele, né, com acho que é Dona Octávia, né, como era o nome da esposa dele, não me lembro agora.
a descrição que ele usa, a imagem que ela usa, faz uma cara meio assim de nojo, meio de tipo assim, nossa, essa mulher não tem cara de que era uma mulher, devia ser uma chata que eu... Então assim, né? Ele não está usando a pena para militar. Perfeito. E a gente está falando de um escritor que é criticado nesse sentido. Claro que assim, nos primeiros livros, para quem conhece minimamente a biografia de Jorge Amado, tem isso mesmo, porque ele mandava os livros para o Partido Comunista, etc. Uhum. Mas a partir do Gabriela, Uhum. começa com o Capitães de Areia, que ainda tem essa questão ideológica muito forte, mas começa ali. Sim. Depois do Gabriela Cravo Canela, Gabriela Cravo Canela e Dona Flor e seus dois maridos, ele se entrega assim à sensualidade brasileira, eu ia falar do jeitinho brasileiro, mas ele tenta Dosar mostrar, sim, e aquilo que ele cresceu e que ele viveu. Perfeito. Né? Ó, cara, a biografia do Jorge Amado é um troço muito engraçado, Jéssica. É de quem? Um troço, nossa, Quem foi que escreveu? é da Joselita Aguiar. Tá, Joselita Aguiar. É assim, a infância dele no puteiro é muito legal. Não, assim, é engraçado isso, porque no começo da biografia, a Joselita fala: o Jorge Amado nasceu em um tempo em que as donas de família conversavam com as putas da cidade. Olha a imagem disso. Então, assim, não é um negócio depravado, sabe assim, que a gente está vendo hoje e tal. As donas de família conheciam as senhoras, conversavam, tomava café. Perfeito. Então, ele retrata isso no sentido de que eu preciso mostrar isso o máximo sem intervir. Perfeito. Né? É maravilhoso. Perfeito. Mais uma vez, é aqui que se diferencia, né? Um autor de tantos outros que tentam só, enfim, escrever qualquer coisa, etc. Ele é isso, ele é um autor rebuscado nesse sentido. Ele consegue transpor para o papel sem restringir o olhar de quem vai lê-lo. Sim, é maravilhoso. Bom, teria mais alguma coisa aí, Jéssica? Que a gente, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Eu acho que a gente tocou nos pontos fundamentais. É uma coisa que a gente tem que falar também, né? Ele é bem curto, gente. Vocês leem, eu costumo dizer, né? A gente lê numa sentada. Tu falaste que tu lês numa cagada, né? Então. Uma cagada, eu acho. Exatamente. É bem curto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, blá blá blá. Não, a gente tocou em tudo. Olha, é um livro que eu indico mesmo para todo mundo assim, que quer começar na história da literatura brasileira. Eu sempre indico esse livro, eu indico o Auto da Compadecida, mas eu indico mais esse, assim, porque ele é curto, como você falou, muito bem lembrado, uma novelinha. Tu lê realmente numa cagada, se sentar ali, vou dar uma cagada agora. Pega o livro que tu deixa o celular para lá e pega esse livro que você lê ele rapidamente e ri, né, Jéssica? Se diverte, né? Muito, do início ao fim. Também. Então, assim, uma coisa bacana pra falar. Tem uma adaptação fidedigna, inclusive, pro cinema brasileiro. Aliás, com um elenco maravilhoso. Boa. Muito bom, muito bom. O mesmo nome, inclusive. Só colocar, tem disponível no YouTube. Completo e de graça. Só colocar A Morte de Quincas Berro d'Água, filme que vai lá aparecer para vocês. Maravilhoso. Assistam. Eu ri mais exatamente. ainda. Essa arte que a gente fez para divulgar foi uma das cenas do filme. Sim, verdade. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo, né? É verdade. Bom, gente, eu indico mesmo Jorge Amado. Pessoal aí mais essa aqui é a minha edição, ó. Não sei o que tá vendo aí. Essa é das novas edições. Essa não é a tua? Eu li pelo EPUB, mas eu li nessa edição e li uma
antiga que tinha na biblioteca da universidade. Eu falei, vou pegar uma antiga, mas não muda absolutamente nada. É Não. até as mesmas ilustrações, não mudou nada. Essa aqui Absolutamente nada. essa aqui é bem bonita, porque eles fazem realmente umas ilustrações, como tá aqui. E também aquilo que eu te falei, do Flávio Carvalho, que a gente falou na última live, né? Ele fez esse retrato aqui do Jorge Amado. Isso. Desse artista brasileiro Flávio de Carvalho, que ele tem, inclusive, foi essas coincidências da vida, né? Ele tem, inclusive, trabalhos sobre esse sentimento de massas, e ele se baseia justamente no Psicologia das Massas, análise do Freud. Então ele tem um conhecimento e uma leitura também psicanalítica. E ele era um artista plástico. Olha que coincidência. Não, que coisa, né? Eu gosto dessas edições do Jorge Amado, porque quem organizou, um dos organizadores, foi oh, meu Deus, eu esqueci o nome do cara, morreu agora, ano passado. Historiador africanista. Não sei quem é. Esqueci. Mas ele tá aqui, o nome Morreu. Tá. é da Companhia No das comecinho Letras? do livro. Isso, organizador, junto com a Lilian Schwantz. O Alberto da Costa e Silva? Isso, Alberto da Costa e Silva. Ele foi organizador de toda essa coleção, dessa nova edição, né? Eles agora estão fazendo de novo uma mais nova ainda. Mas eu Sim. gosto dessa coleção porque quem ajudou a organizar foi o Alberto da Costa e Silva, que era um africanista, né? Um dos maiores africanistas que o Brasil já teve, e conhecia, né, poeta, etc. Então, essa edição de fato vale a pena mesmo. Também por conta do prefácio do Vinícius de Moraes, que é uma obra-prima, aquele prefácio. E também tem um pós-fácil também que é interessante. O pós-fácio do Alfonso Romano de Santana, ele é bem interessante porque ele conta essa história mais por trás dos panos, né? Então, o cara que chegou lá com ele pedindo para ele escrever algo, ele faz isso numa semana, enfim, é bem interessante. E mostrar também se existiu ou não existiu o próprio Quincas na vida do Jorge Amado. E aí, enfim, tem todos esses textos aqui que são interessantes. Não, é maravilhoso. Vale muito a pena. E para você ver, né? A gente nem entrou tanto no livro e já estamos aqui uma hora. Isso, é verdade. Mas sempre então, tem, né? eu acho que é um livro que é pouco estudado, Jéssica. É verdade. Na fortuna crítica, você quase não encontra artigos sobre esse livro. Ensaios acadêmicos mesmo. Você entrar em portais acadêmicos que você não encontra. É muito difícil. Eu acho que é um livro pouco trabalhado. Ele tinha que ser muito mais trabalhado. Dentro da obra do Jorge Amado, um dos melhores. Assim. Então, enfim, é uma tristeza. É também um porquê de ser um livro que eu indico bastante, que eu falo bastante, porque é um livro pouco conhecido dentro mesmo até do pessoal que leu o Jorge Amado. Perfeito. Bom, gente, é isso. Da minha parte aqui, obrigado, Jéssica, mais uma vez. Aprendi bastante. Sempre maravilhoso. Enfim, eu leio o livro, a gente vem discutir aqui. É isso, é tão maravilhoso porque eu tenho tantas outras ideias diante das nossas conversas. Está sendo assim, muito obrigada por esse convite, porque está sendo maravilhoso. Não, eu até falei para você, né? Agora eu vou ficar pensando nesse livro involuntariamente. E, bom, acho que a gente está no terceiro agora, terceiro ou quarto. Né? Terceiro. Eu vou ver se eu volto, pelo menos aqui sozinho, e eu vou escrever algumas outras coisas, e aí depois eu mando para você e você escreve mais também. Eu acho que a gente tem que transformar isso em texto. Eu também acho. Vai ajudar aí a galera, porque são muitas ideias. Eu vou rever aqui as lives, vou transformar em texto, porque vale a pena. Além das lives, eu acho que a gente tem que deixar isso registrado em texto também. Verdade, concordo. Bora fazer isso. Então, isso aí. Obrigado. Tchau. Obrigada, Gabriel. Obrigada, gente. Março agora, tá? Primeira quinta-feira de março. Tchau, tchau. Grande abraço aí, pessoal.